Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Pai, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos corações estejam abertos para a presença do Senhor e para a tua palavra. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Tecnologia, gente, só um minutinho. Em 1980, no mundo dos negócios, da antropologia, da sociologia, da administração, do marketing, foi criada uma terminologia para definir o mundo que estava chegando. Essa terminologia é a VUCA. O mundo chamava-se mundo VUCA e ainda chama. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse mundo é o mundo em que nós vivemos hoje, mas que já está se transformando. E aí, então, diante da transformação digital, das redes sociais e tudo mais, um antropólogo italiano criou uma nova terminologia, que é o chamado mundo bunny. O mundo bunny é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Em outras palavras, é um mundo caótico. Você consegue enxergar o mundo que a gente está vivendo com essas palavras? E aí, a gente vê que se o mundo VUCA já era um mundo bastante complexo, esse mundo agora frágil, esse mundo caótico, ele é ainda mais complicado de entender. E o que acontece no mundo bunny, digamos assim? Os sistemas são frágeis. Você consegue pensar na situação da Rússia e da Ucrânia? E potencializam uma ansiedade que é gerada diariamente pelas redes sociais. Os eventos não têm linearidade e são completamente desproporcionais. Pensa aí na pandemia que a gente está enfrentando ainda. E nada parece ter muita lógica. Diante dessa transição de volatilidade para caos, de incerteza para ansiedade, de complexidade para não linearidade e de ambiguidade para algo totalmente incompreensível, nós precisamos conseguir responder a uma pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? No mundo mergulhado no caos, essa é a resposta mais importante que nós podemos dar. E vocês? É a pergunta que Jesus nos faz essa noite. Quem vocês dizem que eu sou? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Marcos 8. Nós vamos ler dos versículos 27 ao 38, e eu gosto sempre de frisar que eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Marcos 8, de 27 a 38. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo.
Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso, com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No começo desse capítulo, acontece a segunda multiplicação de pães. Jesus, de acordo com o texto, alimenta 4.000 homens, o que dá por baixo umas 12.000 pessoas. E aí, então, depois dessa multiplicação dos pães, a gente vê os fariseus pedindo um sinal para Jesus. E, óbvio, Jesus fica bastante irritado, se a gente pensar, principalmente que ele acabou de fazer um sinal, e ele fala, essa geração não terá nenhum sinal além do que já foi dado. E aí, então, Jesus começa a conversar com os discípulos. E ele fala a respeito do fermento dos fariseus e de Herodes. E os discípulos não entendem nada. E Jesus fica irritado mais uma vez. Jesus fala, eles ficam achando que Jesus está falando de comida, porque eles não tinham comida. E Jesus fala, gente, eu acabei ali, ó, ali na esquina. Multipliquei pão. O povo comeu à vontade. Que estou preocupado com pão, o quê? E aí a gente vê que Jesus se irrita com os discípulos por não compreenderem. E então ele cura, faz mais um milagre, cura um cego. E a gente chega exatamente nesse ponto do texto. É interessante a gente ver que o Evangelho de Marcos ele segue mais ou menos uma ordem, que geralmente é milagre, ensino, milagre, ensino. Por quê? Porque para o escritor do Evangelho de Marcos era importante que mostrasse Jesus na prática e na teoria. Era importante mostrar Jesus sendo completamente... pegando completamente, vestindo a sua missão, que era a missão, sim, de pregar as boas novas, mas também de salvar, curar e libertar. E aí a gente vê, então, que nesse texto a gente tem exatamente tudo isso. E aí a gente chega no trecho em que nós lemos essa noite. E no trecho que nós lemos essa noite, nós temos a pergunta central deste evangelho. Quem é Jesus? Aqui nós teremos, então, a identidade de Jesus revelada. Agora, uma coisa que a gente precisa se lembrar é que os discípulos não tinham entendido muito bem quem era Jesus até aquele ponto. E, na verdade, eles só vão entender completamente, como nos mostra o livro de Atos, quando o Espírito Santo vier. Então, muitas vezes nós somos muito duros com os discípulos. Jesus fala, eles não entendem. Mas eles não tinham, como nós temos hoje, o Espírito Santo habitando neles. Então, não havia completa revelação de quem Jesus era ainda naquele momento. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente. Só que Jesus começa com uma pergunta light, uma pergunta leve, uma pergunta que não faz os discípulos olharem para dentro de si. Jesus pergunta, quem os lá de fora dizem que eu sou? Seria a mesma coisa da gente responder, quem as redes sociais dizem que eu sou? Quem a galerinha da dança, os tiktokers, dizem que eu sou? Quem a galera da criptomoeda diz que eu sou? Nós não precisamos nos envolver. É a gente olhar para o que está acontecendo e se perguntar, tá bom, quem é Jesus para essas
pessoas. E é interessante a gente ver que eles respondem sem pensar. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e tem aqueles também que dizem que o Senhor é um profeta. Ou seja, as multidões reconheciam a Jesus como sendo um homem com uma missão clara dada por Deus. E se a gente pensar tanto em Elias quanto em João Batista, eles dois foram homens que seguiram à risca a tradição profética de Israel. E qual é essa tradição profética? Fala-se uma palavra dada pelo Senhor e confronta-se aqueles que estão no poder. Elias não era o favorito do rei da época. E a gente sabe por quê, nem da rainha. E João Batista perde a sua cabeça por confrontar os poderes da época. Só que reconhecer a Jesus como rei de Israel, como o Cristo, como nos diz o teólogo N.T. Wright, era uma afirmação politicamente perigosa e teologicamente arriscada. Porque reconhecer a Jesus como o descendente de Davi era dizer que Herodes e todos os outros príncipezinhos da época não passavam de pequenas imitações baratas do que deveria ser o rei de Deus. Além disso, essa afirmação traria problemas também com Roma. Porque Roma não somente governava, como já tinha um Deus que era o governante. César, o imperador, não era apenas o imperador. Ele era o Deus Sol, a quem todo o Império Romano devia prestar culto. Então, reconhecer a Jesus como Cristo não era algo que as multidões iriam fazer. Porque era algo que traria cancelamento, tanto da parte dos judeus, quanto da parte dos romanos. E, além de tudo, reconhecer Jesus como Cristo era se comprometer com o senhorio de Cristo. Quando eu reconheço que Jesus é o Cristo, eu me coloco, eu me subordino ao senhorio dele. Isso provavelmente não era uma questão para as multidões daquela época. Mas e hoje? O que as multidões dizem a respeito de Jesus? Muita gente admira os ensinos de Jesus. Muita gente admira o amor de Jesus. Só que muita gente não reconhece Jesus como Filho de Deus e como Senhor. Por que não há esse reconhecimento? Porque se eu reconheço que Jesus é o Filho do Deus vivo, eu preciso abrir mão de algo que provavelmente é uma das únicas coisas que a gente acha que a gente ainda controla. Que é o quê? As nossas próprias vidas. Se eu reconheço Jesus como sendo o Filho de Deus, eu preciso abrir mão do meu ego. Eu preciso submeter as minhas vontades a Ele. E não são todas as pessoas que estão dispostas no mundo a isso. Eu lembro de uma das coisas que para mim foi mais chocante em termos culturais, que eu estava numa aula e a gente estava estudando sobre o Espírito Santo, no seminário, tá, gente? E aí, eu não lembro exatamente onde começou a discussão, mas uma das minhas colegas, que inclusive a gente dividia a casa, ela virou e falou assim, mas eu não me sinto à vontade com essa ideia. Aí eu falei, que ideia que você não se sente à vontade? Com essa ideia de ter alguém governando a minha vida. Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, eu acho que você não entendeu nada então, né? Aí eu fiquei olhando essa história de ter que abrir mão da minha vontade, de ter que abrir mão dos meus desejos, de ter que abrir mão de quem eu sou. Isso aí, para mim, está muito fora de questão. Eu falei, meu Deus, você está num seminário, minha querida. Um seminário cristão. E só pensei, mas ela não é a única. Nós temos gente dentro da igreja com essa mentalidade. Com a mentalidade que eu prefiro ser amigo de Jesus. É bom andar com Jesus.
É bom andar com os amigos de Jesus. Como a gente viu num dos textos do PG, dos últimos textos de Levi, Jesus é um festeiro, ele gosta de alegria, ele gosta de estar em banquete, ele gosta de estar no meio do povo. Quem não gosta? Só que reconhecer Jesus como Cristo é falar, eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos e tudo mais. Aí, Jesus fala, beleza, ouvi a resposta das multidões. E agora, quem vocês dizem que eu sou? Aí a coisa pega. E antes da gente pensar na resposta de Pedro, é importante a gente se lembrar que nesse mesmo capítulo, os discípulos estavam totalmente confusos a respeito de algo que Jesus lhes disse. E aí, Pedro então diz o quê? O Senhor é o Cristo. Só que a gente precisa parar, pensar e respirar sobre qual Cristo Pedro estava falando. Sobre qual expectativa messiânica Pedro estava falando. E o texto mais na frente vai nos apontar essa expectativa. Por que eu estou falando isso? Porque os judeus, eles esperavam sim o Messias. Eles esperavam sim o Cristo. Mas era um Cristo que faria 3 coisas em específico. Primeiro, reconstruir ou purificar o templo. Segundo, derrotar o inimigo que estava oprimindo o povo de Israel e estabelecer a justiça de Deus. Terceiro, era aquele que iria, então, voltar para a gente contar os 3. O Messias deveria reconstruir o templo, derrotar o inimigo e estabelecer o reino ou o governo de Deus. Eles estavam esperando um rei e um comandante político, religioso e de guerra, como foi o rei Davi. A expectativa era que viesse alguém como o rei Davi. Só que Jesus, a gente sabe, estava redefinindo esse grupo de tarefas. Ele não se unira a um poderio militar, ele não havia anunciado nenhum programa para derrubar os saduceus, os fariseus ou os líderes religiosos, mesmo que ele tivesse uns embates ali com ele. E eles estiveram andando em derredor, fazendo coisas que falavam poderosamente, porém enigmaticamente, de um novo e estranho programa. A energia curadora de Deus espalhando-se por todo o país, suscitando novas dinâmicas, promovendo oposição e lealdade apaixonadas. Ou seja, Jesus, ele reestrutura, ele redefine, ele modifica o papel do Messias. E aí Pedro então fala, sim, tu és o Cristo. E ele estava certo, porque Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do homem. Porém, muito provavelmente, a expectativa de Pedro a respeito do que o Messias faria estava totalmente fora de foco. Que é exatamente o que a gente vê na continuação do texto. Jesus fala, parabéns, Pedro, passou na prova, tirou um 10, eu sou o Cristo. Agora eu vou contar para vocês que tipo de Cristo eu sou. Eu sou o Cristo sofredor, de que Isaías tanto falou. Eu sou o Cristo que vai sofrer, que vai morrer e que vai ressuscitar. Pedro, ele tem que enxergar ali um Messiado completamente diferente do que ele estava esperando.
Porque Pedro estava esperando o Cristo vitorioso, o general que viria marchar, iria destruir os romanos, iria destruir a corrupção, iria destruir... E Jesus fala, Pedro, me compete sofrer. E Pedro faz o quê? Vem cá, Jesus. Pega bem não. Pega bem não o Senhor ficar falando essas coisas aí. Na verdade, pega muito mal para o Senhor ficar falando essas coisas aí. E o que Jesus fala para Pedro? Arreda-te, Satanás. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que me entristece muito, mas que por isso que eu acho que esse texto é tão importante para os nossos dias. A igreja evangélica brasileira tem tratado Cristo como Pedro tratou naquele momento. A gente tem achado que Jesus precisa se aliar a Roma para então a igreja reinar, e nós vamos reinar politicamente, e nós estamos aqui do lado de Pedro, e Jesus está do nosso lado falando assim, deixa eu explicar quem eu sou aqui para você. Deixa eu te mostrar aqui quem eu sou. Deixa eu falar aqui para você. E sabe por que para Pedro doía ouvir aquilo? E sabe por que para nós incomoda o Cristo sofredor? Porque se eu e você somos discípulos de Jesus, nos compete fazer o mesmo que Jesus fez. Nos compete pegar a nossa cruz para então segui-lo. Nos compete matar o nosso ego, a nossa vontade, a nossa posição política, o nosso desejo de governo, colocar no chão e seguir a um Cristo sofredor. E, infelizmente, se nós formos bastante honestos, é muito difícil. É muito difícil. Nós queremos poder, mas nos esquecemos que o nosso poder vem do serviço, que o nosso poder vem do lavar os pés, que o nosso poder vem de nos humilhar, para que Cristo nos exalte no momento certo. Nós estamos procurando Roma, nós estamos procurando o imperador, nós estamos procurando o exército, enquanto Jesus está aqui, falando para a gente. Compete que vocês sofram, assim como eu sofri. A igreja vai reinar sim. A Bíblia nos diz isso, mas você sabe quando que a igreja vai reinar? Quando Cristo voltar, nós reinaremos com Ele. Até lá, o reino da igreja é o reino do serviço. Até lá, o reino da igreja é o reino da humilhação. Até lá, o reino da igreja é o reino de servir os pobres, os necessitados, aqueles que mais precisam. Esse é o reino da igreja e é onde a igreja floresce. Nós precisamos ouvir a Cristo, entender quem é Cristo. Porque hoje, gente, se a gente abre as redes sociais, às vezes eu tenho a sensação de que o Cristo que muita gente está servindo por aí é Júlio César, o imperador romano. Falo, não. Tem lógica isso aí, não. Tem lógica isso aí, não. Por isso, essa é a pergunta mais importante dos nossos dias. Quem vocês dizem que eu sou? E essa resposta determina o nosso compromisso com o Cristo dos Evangelhos e com o reino de Deus. O Ministério de Louvor vai subir. Enquanto o Ministério de Louvor estiver subindo, a gente precisa se lembrar, então, que seguir ao Cristo sofredor significa, em primeiro lugar, entregar o governo completo e irrestrito das nossas vidas nas mãos dele. Em segundo lugar, significa seguir os seus passos, estando susceptível ao sofrimento como ele esteve.
E aí? E nós? Quem nós dizemos que Jesus é? Nós gostaríamos de pensar nele simplesmente como mais um mestre humano? A gente gostaria que ele fosse aí um super-homem, alguém capaz de acabar com todos os problemas do mundo de uma só vez? Estamos preparados para ter as respostas fáceis da nossa cultura, das redes sociais, dos palanques políticos e dos coaches religiosos desafiados pelo Jesus real, por sua redefinição do Messiado e pelo chamado radical de pegar a nossa cruz e segui-lo? É interessante a gente pensar que Jesus continua nos perguntando: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A nossa resposta a essa pergunta é o que define o nosso compromisso com o próprio Jesus e com o reino de Deus. A nossa resposta a essa pergunta é o que define o que estamos dispostos a perder por amor de Jesus. A nossa resposta a essa pergunta é o que diz se verdadeiramente seguimos a Cristo ou a um Cristo feito à nossa imagem e semelhança. E é essa resposta que o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível em que nós vivemos mais precisa ouvir. E vocês? Quem vocês dizem que Jesus é? A partir do dia 2 de março, até a quinta-feira antes da Páscoa, nós estaremos fazendo um jejum de 40 dias. Serão 40 dias de jejum e oração, onde você escolhe a maneira que você vai jejuar. Algumas pessoas jejuam de doce, outras pessoas de café, outras pessoas de refrigerante. Tem que ser algo que faz sentido e faz falta na sua rotina. E você escolhe. E além de tirar algo, nós sugerimos que você acrescente algo. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Seja mais grato. Libere palavras de bênção e de perdão. E durante esses 40 dias, a partir do próximo domingo, todos os domingos, das 9 às 10, nós teremos reunião de oração aqui na igreja. Serão 6 domingos, e aí no 7º domingo é o domingo de Páscoa e o domingo de ressurreição. Essa é uma época que os cristãos de todo mundo tiram para fazer exatamente isso: orar e jejuar. Abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, de quem nós achamos que Jesus é, para que nós possamos ser cheios de quem Jesus verdadeiramente é. Então nós precisamos pedir ao Senhor que se revele a nós. Precisamos pedir ao Senhor que tire de nós tudo aquilo que não vem dele. Precisamos pedir ao Senhor que nos lave, que nos purifique, para que nós estejamos preparados para celebrar a Páscoa de uma maneira especial. Então, nesses dias, e é muito interessante porque essa ideia surgiu durante uma das nossas reuniões de oração. Eu estava orando e o Senhor trouxe essa ideia ao meu coração. E antes de tudo isso que nós estamos vivendo, antes da Rússia invadir a Ucrânia, antes da Rússia começar a falar em armas nucleares, porque o Senhor sabia que esse era um momento importante de nós orarmos e jejuarmos. Então você está convocado a orar e jejuar conosco. E que cada um de nós possamos buscar então quem nós dizemos que Jesus é.